sobre a tua cabeça e declare assim comigo: Senhor Jesus, a tua palavra é viva e é eficaz. E eu declaro que tudo aquilo que possa tentar me impedir de receber o pão que vem do céu, hoje está debaixo dos meus pés. O teu Espírito está livremente no nosso meio, e o Senhor pode nos conduzir para o caminho, a verdade e a vida, a partir do entendimento da tua palavra. Que esta palavra encontre repouso no meu coração e que ela possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Que a tua palavra possa mudar a minha maneira de pensar, de sentir. Tire as escamas dos meus olhos, Senhor, e me faz andar à luz da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 4. Confesso que se eu fosse dar um título para essa mensagem de hoje, é enxugando gelo. Mas como ele fica assim muito, vamos colocar assim, não desça da cruz. Bispa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Já já você vai entender. Enxugando gelo, não desça da cruz. Amém? Mateus no capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então respondeu Jesus: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Pode se assentar. Senhor, esta palavra é tua, somente tua. O Senhor é o Deus que conhece o nosso íntimo e profundo. O Senhor sabe o que nós precisamos ouvir e compreender, o que nós precisamos praticar. O Senhor sabe o que nós precisamos romper. Hoje, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor encontre acesso em nossos corações e que o Senhor possa fazer esta palavra germinar de maneira poderosa em nossas vidas. Eu consagro o nosso coração, levo cativo o nosso entendimento ao Senhor, para que a tua palavra possa ser entendida, em nome de Jesus. Amém. Confesso que hoje, numa oração ao Senhor, eu falando com Deus acerca de algumas coisas, e eu fiz uma pergunta para Deus. E eu perguntei assim: Pai, como é que a gente faz quando a gente está o tempo todo num movimento que parece que não anda, que não sai do lugar? Parece que você fala assim: agora vai, e não vai. Aí você olha e você fala: meu Deus, mas o que foi que deu errado agora? O que foi que aconteceu? Quem já passou por isso? Você olha assim, você fala: é agora. Parece que alguém vem e desmonta todo o nosso castelinho de areia. É um negócio assim que você fala: Cristo. E eu perguntando para Deus hoje, eu falei: Pai, como que é isso? Aí o Senhor começou a me responder. E Ele começou a me responder em Mateus, no capítulo 4. Porque a gente olha esse momento, um momento do diabo aparecendo para Jesus,
Mas vamos nos atentar ao que o diabo estava oferecendo para Jesus? Quando Jesus teve fome, o Satanás se apresenta para ele, apresentando algo que saciasse a ele, mas também saciasse homens que também estavam com fome. Ele conhecia o propósito da vinda de Jesus, e ele sabia que o propósito da vinda de Jesus era o resgate da humanidade. Ele sabia que Jesus estava vindo movido de compaixão. Automaticamente apresentar homens, mulheres, famílias destruídas, passando todo tipo de necessidade, de enfermidade, Satanás entendeu que comoveria o coração de Jesus, e talvez para que pudesse atendê-los, ele transformaria pedra em pães. O diabo estava dando para ele a oportunidade de gerar o que o povo precisava. Não deu certo. Então ele vem e oferece a segunda parte do seu plano perfeito, ou quase perfeito. E ele oferece Israel. A palavra diz que levou ao pináculo do templo. E por que fala do templo? Porque estava oferecendo a religião. Ele poderia ter levado ao pináculo de qualquer lugar, mas levou no templo para dizer: eu vou te dar autoridade sobre a religião, eu vou te dar domínio sobre a religião. E Jesus rejeita. Então ele vem com a terceira proposta. E na terceira proposta ele apresenta os reinos do mundo e a glória deles, simplesmente se prostrado me adorares. Observa os 3 ambientes de tentação de Jesus. E Jesus disse não para todos eles. Agora, quando a gente vê um pouco mais para frente, e um pouco antes de Jesus começar seu ministério, ele se encontra com Satanás. E Satanás oferece tudo o que para o ministério de Jesus talvez fosse conveniente. Um pouco mais para frente, Jesus começa a chamar os seus discípulos. Ele começa a pegar homens improváveis. Ele começa a olhar para pessoas que, por mais que tivesse um certo nome, como era o caso de Pedro, muitas pessoas dizem que Pedro não era nada. Gente, Pedro era sim alguma coisa. Ele podia ser iletrado, mas ele era um grande empresário da época. Ele tinha a sua empresa, seu ramo de pescaria, ele tinha funcionários. Pedro não era qualquer um. De um lado a gente vê Jesus levantando homens simples, mas também homens que tinham certo nome, mas que não tinham o devido valor pela sociedade, que não era reconhecido na sua totalidade. E a gente vê Jesus pegar homens comuns para ensinar coisas tão profundas, coisas tão extraordinárias. A gente vê Jesus nas bodas de Caná transformando a água em vinho, e a sua própria mãe contestando a sua ação. Peraí, Jesus, acabou o vinho. Ele vira para ela: que tenho eu contigo? A gente vê Jesus ali se negando a tudo que o diabo ofereceu para ele, para lidar com situações difíceis, muito difíceis. Quando Jesus começa a fazer os milagres, olha que coisa linda. Jesus começa a curar, começa a ressuscitar, e tudo isso diante dos discípulos. Por que Jesus fazia diante dos discípulos? Porque os milagres de Jesus eram uma escola. Era Jesus ensinando para os discípulos a cultura do reino. Ele estava dizendo para os discípulos aquilo que realmente importava para o Pai. Ele estava ensinando um caminho de libertação das maldições que foram trazidas no jardim do Éden, naquilo que foi o pecado de Adão e Eva. Ele estava quebrando pecado por pecado, maldição por maldição, em cada cura que Jesus fez. Ele estava ensinando os discípulos. Quantas mesas Jesus fez, quantos discipulados. Onde Jesus estava a comitiva de 12 homens atrás dele, aprendendo. A intenção era essa. A intenção era essa. A intenção era que aquele povo os discípulos não era para se maravilhar. Se maravilhasse a multidão, mas os discípulos era para desejar o ambiente, era para absorver, aprender.
O ministério vai crescendo. A religião começa a se incomodar. Os fariseus começam a ficar preocupados. Começam a buscar uma estratégia para matar Jesus. Porque quem estava olhando do lado de fora estava vendo um ministério crescente. Estava vendo homens que estavam ficando fortes ao lado de Jesus. Estava vendo homens que já estavam sendo enviados para fazer a obra, expulsar demônios e curar enfermos. Quem estava olhando do lado de fora estava achando que estava coisa linda. Mas aí chega Mateus no capítulo 16, no verso 22. Jesus está falando sobre o momento que ele vai ser crucificado, que ele vai ser açoitado em Jerusalém. O que é que Pedro fala? Tem pena de ti, Senhor. Não permita isso não. Eu jamais vou deixar que isso aconteça com o Senhor. Eu fico pensando em Jesus falando assim, mas onde que será que Pedro estava quando eu estou dizendo para ele desde o início do ministério que é necessário que eu passe por tudo isso, que eu vou morrer? Por isso que eu disse que o tema podia ser enxugando gelo. Aonde será que Pedro estava? Será que ele estava tão empolgado por estar ao lado de Jesus que ele não estava nem ouvindo o que Jesus estava falando? E Deus começou a falar isso comigo hoje. Quando eu questionei, o Senhor falou assim para mim: eu vou te apresentar alguém que passou pelo mesmo. Aí eu falei, pronto. Aí o Senhor falou, agora eu vou te mostrar Jesus como homem que tinha um tempo para cumprir uma missão, um tempo determinado. E quantas vezes Jesus acreditou que o ministério estava no ápice e os discípulos dele provavam que não. No mesmo capítulo de Mateus 16, no verso 23, Jesus olha para o discípulo que ele está acompanhando há mais de 2 anos e diz: arreda-te, Satanás. O cara. Mas não para por aí. Em João, no capítulo 12, nos versos 4 e 5, Jesus está na casa de Lázaro, de Maria e Marta. E lá vem Maria com um vaso de perfume para ungir os pés de Jesus. Quem está lá? Os discípulos. Os mesmos que ele está ensinando há mais de 2 anos. Que ele está falando das coisas do reino, da importância da oferta, de ser a oferta. De repente vem Maria com um vasinho dela de perfume, vão ungir os pés de Jesus. Judas olha e fala: se vendesse e desse aos pobres, teria muito mais lucro. Eu fico pensando, Jesus ainda teve paciência de falar: os pobres sempre terão convosco. Que sensação será que Jesus sentiu dos 12 que estavam andando com ele e censurando o ministério dele, censurando o propósito, o chamado, censurando a unção e o exercício do chamado? Em Marcos no capítulo 14 e em Lucas no capítulo 22, Jesus está chegando no final do seu ministério, no momento em que ele deveria ter certeza que tudo vai ficar bem e que ele pode agora sair de cena, que os discípulos vão continuar. Posso ir? Já pensou, apóstolo? A gente dizer assim, ó, agora a ágape tá filé, podemos ir que a igreja não para. Está chegando o final do ministério de Jesus, do ministério terreno de Jesus. Ele passou 3 anos e meio com esses 12 discípulos, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, multiplicando o pão, pagando o imposto deles. Jesus passou 3 anos e meio vivendo em função desses discípulos. No momento em que Jesus precisava ter a segurança de falar: agora eu vou para o Pai e vou em paz, porque estou deixando uma igreja aqui pronta, estou deixando discípulos que vão continuar o ministério. Judas vai ao templo e fala: quanto que você quer? Quanto que você me dá para eu entregar Jesus?
Quanto? 30 moedas de prata. Por 30 moedas de prata eu entrego Jesus. O preço de um escravo. Jesus, que estava prestes a entregar a sua vida para cumprir o propósito, estava sendo vendido como um escravo, porque para o discípulo dele, ele não passava de um escravo. Difícil? Eu estou falando de Jesus, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está levando você aí, em alguns lugares na sua vida, em algumas áreas da sua vida, onde você tem se sentido exatamente assim. Um escravo. Ninguém reconhece o que você está fazendo. E você faz. E quando você pensa que agora vai, destrói tudo de novo. E quantas vezes o sentimento que tem permeado o teu coração é desistir? Porque se as pessoas pensam que enfermidade dói, enfermidade não dói. Enfermidade não dói perto do sentimento de impotência que muitas vezes é gerado quando nós não conseguimos mudar um cenário. Isso dói muito mais. Qual é o desejo que nós temos quando nós não conseguimos mudar o nosso ambiente de trabalho? Pedir conta. Qual é o desejo que nós temos quando o nosso casamento não está fluindo como deveria? Pedir divórcio. Porque nós não conseguimos lidar com a dor da frustração de estar tanto tempo construindo alguma coisa que ninguém consegue desfrutar, porque nunca termina. Nós vemos Jesus passar por tudo isso nos momentos finais. E chega no Getsêmani, o mais incrível. Ele está ali com 3 dos 12, só tinha 3 com ele. Era porque Jesus confiava mais nos 3? Eu acredito que os 3 eram os que estavam mais perto. Nós tínhamos um bispo que ele falava: quem não é visto não é lembrado. Eu concordo com essa frase em certo ponto, mas quem não é visto é porque é muito ocupado, então acaba sendo poupado. Então, para não gerar uma sobrecarga, a gente acaba deixando de lado. Mas Pedro, Tiago e João estavam com Jesus o tempo inteiro. E de repente eles avistam Judas chegando. Aonde que Judas foi? Por que Judas sabia que Jesus estava no Getsêmani, se não existe nenhum relato anterior que Jesus ia para lá? Porque aquele lugar era o lugar aonde Jesus levava os discípulos para entrar em intimidade com o Pai. Era naquele lugar que Jesus fazia as suas orações, as suas entregas pessoais. Era no Getsêmani que Jesus reunia os seus discípulos para que eles começassem a viver uma intimidade de oração. Judas sabia que Jesus estava lá e ele sabia o que Jesus estava fazendo lá. Ele sabia o quanto que a oração deixava Jesus totalmente entregue. E sabia que Jesus não iria resistir. E não é porque ele acreditava que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele estava vendendo Jesus como um escravo. Então, se ele estava vendendo como escravo, ele podia acreditar que Jesus podia sim relutar. Mas ele sabia que Jesus estava no lugar da oração. E quando ele chega, Jesus olha para ele e fala: aqui vieste, amigo. A pessoa que dá o golpe final no seu ministério, que tenta lançar por terra 3 anos e meio de trabalho, Jesus está chamando de amigo. Eu falo: Senhor, eu preciso me converter. Por que ele faz isso? Porque Jesus não ia jogar fora os 3 anos e meio de trabalho por causa da ação de Judas. Não é sobre o que nos fazem, é sobre como nós recebemos. A maneira como nós reagimos é o que vai comprometer ou não aquilo que nós empenhamos em trabalho, em entrega. Jesus é entregue nas mãos dos soldados romanos, vai para a crucificação, vai para o julgamento, passa por toda
toda a humilhação. Pedro, que disse que jamais permitiria que aquilo acontecesse, Pedro abandona Jesus, o nega 3 vezes e sai da sua presença correndo. Por quê, bispa? Porque Pedro teve medo. Quando reconheceram Pedro e disseram: este é um dos que andam com ele, ele falou: eu vou morrer também. E ele foge daquele ambiente porque ele estava tentando salvar-se a si mesmo. Nenhum dos discípulos ficou. E eu fico pensando, Jesus no processo de estar no ápice da sua dor, e os homens em quem ele investiu 3 anos e meio da sua vida, inclusive deixando seus próprios irmãos de sangue para trás, deixando sua mãe para trás, deixando tudo que o seu pai deixou para trás, para cuidar de 12 homens, e no momento do maior desespero dele, não tinha nenhum lá. Por que Deus trouxe essa palavra hoje? Você pode ouvir como mais uma palavra, mas você pode aplicá-la agora para dentro da sua realidade. Nenhum. Jesus vai para a cruz. Naquela cruz, os fariseus, os sacerdotes passam e dizem: se tu és mesmo o Filho de Deus, desça dessa cruz. O ladrão que está ao lado esquerdo fala: desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e salva nós também. E Jesus fala assim: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. O que foi que fez Jesus não ter dúvida da missão? Embora seu sentimento de homem, porque as pessoas, a Igreja Católica insiste em dizer que Jesus era 100% Deus. Não, na terra Jesus era 100% homem, mas também fluía na porção de Deus. Jesus estava sujeito aos mesmos sentimentos. E o que foi que fez Jesus não duvidar do seu chamado? Era a certeza de quem tinha o enviado. Você tem certeza de quem casou você? Você tem certeza de quem estabeleceu você dentro dessa igreja chamada Ágape? Você tem certeza de quem te deu seus filhos? Você tem certeza do trabalho que você exerce? Você tem certeza do caminho que você está seguindo? Quem foi que te colocou lá? Porque quando nós entendemos quem nos colocou na missão, eu posso andar com 12, com 24, com 36, com 100. Vai ter momento que eu vou ter que ficar sozinho, porque é o meu momento com o Pai. Mas aí eu pergunto, observa Jesus agora, dentro da sua humanidade, não da dele. Será que nem por um momento você não pensaria assim, o diabo me propôs todos os reinos da terra com a sua glória. Eu disse não para o diabo para cuidar desse povo. Quantas vezes as pessoas saem da igreja porque elas ficam com a opção de voltar para a proposta do diabo, caso o plano que Deus me deu não se cumpra no meu tempo? Quantas vezes, se Jesus estivesse dentro da sua humanidade, Jesus estava vindo estabelecer não uma religião, mas um relacionamento de intimidade com o Pai. Jesus poderia dizer assim: era muito mais fácil eu ter aceitado pular do pináculo do templo. Era muito mais fácil, porque eu sei quem eu sou, os anjos viriam ao meu favor, e esse povo tudinho estaria debaixo do meu comando. Mas eu pego um, o outro sai correndo. Eu abraço um, 2 foge. Se eu fosse o líder mundial dessa religião, todos teriam que se submeter. Quantas vezes a voz do diabo ainda não está ecoando na nossa mente? Desiste. Larga a mão.
vai mudar. Olha só, quanto tempo de luta. Quanto tempo você falando de uma promessa que não se cumpre. Quanto tempo você insistindo num casamento e o marido nem olha para você. Quanto tempo você está tentando moldar seu filho e ele não muda. Será que nós não estamos dando voz ou ouvidos para a voz que falou com a gente antes do início do nosso ministério? Do que foi que você abriu mão antes de vir para o Senhor? Eu sei do que eu abri mão. Mas eu sei que se eu tivesse insistido naquele processo, eu não teria clinicado tanto tempo como foram nesses 22 anos. O que foi que você abriu mão? Que hoje o diabo fala assim: se tivesse sido com o outro, era melhor. Ah, se você tivesse se formado primeiro, olha, você estaria muito melhor. Ah, se você tivesse feito isso primeiro. Eu imagino o diabo usando os sacerdotes, os fariseus e aquele ladrão, porque eles usam a mesma frase que o diabo usou lá no deserto: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E sabe o que é mais incrível? É que a gente pensa que a tentação de Jesus acabou no deserto. A gente pensa que quando terminou ali o processo do deserto, acabou. O diabo nunca mais se apresentou para Jesus. Jesus nunca mais foi tentado pelo diabo. Foi. O diabo passou 3 anos e meio tentando provar para Jesus que a proposta dele ainda era a melhor. E ainda tinha discípulos que não cooperavam com o chamado de Jesus. E aí eu falo para você: quem é que nós vamos ouvir? Você não está onde você está porque você foi sozinho. Se foi Deus que te enviou, Ele será contigo até o fim. Se foi o Senhor quem te determinou, Ele vai ser contigo até o dia de você erguer o teu braço em vitória. A palavra do Senhor diz que Ele não se agrada dos que retrocedem, daqueles que põem a mão no arado e olham para trás. Jesus tinha a opção de olhar para trás. No Getsêmani, quando Pedro ergue a espada, Jesus fala para ele: guarde a espada, Pedro. Ou você não sabe que se eu clamasse a meu Pai, Ele mandaria miríades de anjos para me salvar, para me livrar, para me guardar. Ele sabia quem Ele era. Jesus tinha a opção de falar: eu não vou, mas Ele decidiu ir até o fim. E o que foi aquele processo? Muitas vezes nós estamos focando o sucesso do nosso ministério aqui no movimento. Se Jesus tivesse focado o sucesso do ministério dele nos 12, Jesus teria descido daquela cruz e teria falado para o Pai: ó, mata todo mundo, porque eles não são dignos. Mata todo mundo, porque os mesmos que eu fiz milagre estão gritando agora: crucifica, crucifica, crucifica. Mas o ministério de Jesus não estava focado nos 12. O ministério de Jesus estava focado no que viria depois dos 12. E eu quero dizer uma palavra aqui debaixo de um tom profético. O que você está vivendo nesse tempo, o que você está experimentando, que tem sido decepção e frustração, que tem sido argumento para o diabo fortalecer a voz dele muitas vezes na sua vida, eu quero te dizer, é só uma base para o que Deus vai fazer depois. Não é sobre o agora, não é sobre as frustrações, sobre as decepções, é sobre o que Deus vai fazer depois. Porque depois nem a morte pode segurar. Porque depois não existe mais ferida que doa, porque já somos sarados e cicatrizados.
Porque depois os Judas não nos ferem mais, porque nós realmente não dependemos do que vem de lá para cá, mas é o que vai daqui para lá, e teremos condições de dizer: aqui vieste, amigo. Porque depois nós vamos querer compartilhar o céu com aquele que nos deixou sozinho. E não é sobre eles, é sobre nós. Não é sobre os 12, é sobre nós. Não era sobre os 12 de Jesus, era sobre Ele. Era sobre alegrar o coração do Pai. Era sobre cumprir o propósito. Todas as vezes que o diabo fala para você desistir, é porque o que vem depois, ele não pode suportar. Guarde isso para o teu coração. Todas as vezes que o diabo tenta fazer você desistir, é porque o que Deus vai fazer na sua vida, Satanás não pode suportar. Ele queria fazer Jesus desistir, porque ele sabia que se Jesus vencesse a morte, nem a chave da casa dele ele não tinha mais. Todas as vezes que Satanás tenta tirar você do propósito, usando vozes, traições, inimizades, usando palavras, desânimo, enfermidades, todas as vezes que ele tenta te provar que você não pode dar o que você não tem, é porque ele sabe que no dia que você souber quem você é, ele nunca mais vai ter domínio nem sobre você, nem sobre sua casa, nem sobre a sua família, e nenhum território onde você colocar os teus pés. E a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje é: ergue-te, levanta-te, põe-te em pé, porque eu estou começando uma grande obra. Não é do jeito que a gente queria, não é com flores, nem com cavalo branco, nem com honras, mas lá na frente nós teremos uma coroa linda para colocar aos pés de Jesus. Você crê nisso? Eu quero convidar você a colocar-se em pé. Essa é a palavra que Deus falou comigo. Inclusive, preciso falar que na vigília, eu também fiz uma oração específica ao Senhor. E o pastor Márcio, ministrando aqui, vou falar de altar. Cada tópico da sua pregação de quinta-feira foi uma resposta aos pontos da minha oração ao Senhor. E todos os pontos que você leu aqui foram pontos que o Senhor deu para mim, mas que Ele não destrinchou. Ele deixou para destrinchar através da sua boca. Todos os pontos. Eu fui ali para trás e o Senhor falou: agora presta atenção. Você me perguntou isso, a resposta está aqui. Você me perguntou isso, ó. Ele está falando aqui, ó. Você me perguntou isso. Aquela pregação de quinta-feira, em todos os pontos e vírgulas, foi Deus falando comigo sobre uma oração que eu tinha feito de manhã, com todos os detalhes, inclusive até as palavras que eu usei. Você usou. E hoje, eu estou aqui dizendo, pregando para você, uma pergunta que eu fiz para o Senhor. Porque se dentro de mim permeia o sentimento, muitas vezes, de estar enxugando o gelo, será que no seu não? Arruma a casa quando olha está tudo bagunçado. Ensina o filho, e ele dá a primeira oportunidade, faz tudo diferente do que você ensinou. Morre de falar, mas parece que não entra. Você vem para a igreja, discipula. Quando você fala, agora vai, metade vai embora. Daí você olha e você fala: meu Deus, o que é isso? O que é isso? E na pergunta que eu fiz para o Senhor, essa foi a resposta que Ele me deu. E eu quero dizer para você, se existem áreas que o Senhor está, que o diabo está trabalhando para você desistir, prevalece,
não desça da cruz. Não desça da cruz. Ao invés de você descer, diga: está consumado. Está consumado. Está consumado. Está consumado. Não foram os soldados que pregaram Jesus numa cruz, foi ele que se pregou naquela cruz. Porque ele podia ter descido a hora que ele quisesse, assim como você pode pedir o divórcio a hora que você quiser, assim como você pode abandonar sua família a hora que você quiser, você pode sair da ágape a hora que você quiser, você pode abandonar teu emprego na hora que você quiser, nada te prende lá. Mas se eu decido fazer a vontade do Pai, então ao invés de falar, atender a voz do ladrão do lado esquerdo, eu vou dizer para o da direita: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão do lado direito de Jesus, ele era o bálsamo do ministério de Jesus, porque enquanto Judas, o homem que andou com ele 3 anos e meio, tinha vendido ele por 30 moedas de prata, um homem ao lado de Jesus sendo crucificado, disse: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim, eu te reconheço como rei. Você está nessa cruz, você não devia nada, eu te reconheço como rei, lembra-te de mim. Ele era o bálsamo, ele era a resposta de Deus para Jesus, dizendo: não é sobre os 12, é sobre estes que virão depois deles. Não é sobre teu casamento, é sobre a sua geração, seus filhos que estão rompendo com as maldições. Não é sobre o teu trabalho, é sobre você estar rompendo com coisas que o diabo decretou sobre a sua família. Derrotas financeiras, humilhações, vergonha. Não é sobre a igreja ágape, é sobre o que Deus está fazendo na sua vida aqui dentro. Você pode ter certeza, nós vamos poder dizer: está consumado.